Você sabia que a guerra hoje é a principal ferramenta de sobrevivência de um sistema capitalista que está em uma de suas crises mais agudas? E se eu te dissesse que as chaves, ou uma delas, para entender esse tabuleiro geopolítico, foram abertas para você sem nenhum custo? Saudações, camaradas. Eu sou o Diego, um dos coordenadores do Instituto Sayus e atualmente coordenador geral do Centro de Estudos Interdisciplinares. O que você vai assistir agora é a íntegra de um minicurso exclusivo que nós realizamos durante a nossa imersão Sayus, ocorrida aí durante o mês de maio de 2026. Devido à importância e à urgência dos debates que a gente fez durante esse evento, nós resolvemos disponibilizar todo esse conteúdo gratuitamente para você. Quem assume agora é a nossa professora Isabela Rocha da Chicheva, com o curso Guerra e Imperialismo Hoje. Uma aula precisa, fundamental, para todo mundo que não quer ser apenas um espectador da história que está acontecendo diante dos nossos olhos, mas quer participar disso, quer ser um sujeito da sua própria emancipação. Para fortalecer esse projeto, eu conto com você. Se inscreva no nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí. Deixe o seu like, clique no sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa de teoria de verdade. Você tem uma responsabilidade grande de ajudar o Instituto Sayus a crescer aqui no YouTube. Se você quiser elevar os seus estudos a um nível profissional, conheça os nossos cursos completos, temos formações aí para todos os gostos. Registre-se na nossa lista de espera e, se puder, apoie a manutenção do Instituto através do Pix que está aparecendo aqui na tela. Patria o muerte. Sou presidente do Fórum para Tecnologia Estratégica dos BRICS, que é uma ONG dedicada à promoção de soberania tecnológica no sul global, nos países BRICS e principalmente no mundo, mas pensando primeiro em Brasil, né? Afinal de contas, todos aqui, imagino, somos brasileiros. Quero deixar tudo assim muito aberto, então qualquer dúvidas que vocês tiverem, qualquer comentários, se a gente fizer disso uma experiência mais colaborativa, uma conversa, sempre é melhor, né? Então, hoje a gente vai falar sobre guerra e imperialismo hoje. E apesar da gente utilizar como fundamento para essa aula a obra do Lenin, opa, tem mais uma pessoa aqui pedindo para entrar. Maiara, seja muito bem-vinda. Não sei se ela conseguiu entrar. Bom, Eu autorizei. E aí você pode ficar tranquilo, viu? Que na medida que o pessoal for chegando, eu vou autorizando. Não precisa se preocupar, não. ai, perfeito. Obrigada, Diego. Diego também é professor aqui no Soyuz, recomendo que vocês façam os cursos dele, porque, nossa, ele manja muito mesmo. Então, realmente é um professor. Então, dando uma continuidade aqui, a gente vai, claro, usar como base o Imperialismo de Lenin, que é uma obra muito importante, muito reconhecida para nós, marxistas, ou pessoas de esquerda, e até mesmo acho que quem é de direita também é obrigado, né, a conhecer essa obra, principalmente hoje em dia, quando a gente está vendo muito do que ele identificou se tornando realidade. Então, resumindo um pouquinho o que eu vou abordar nessa aula, eu vou estar apresentando grande parte da minha pesquisa hoje em dia, que principalmente diz respeito à Big Tech e a conflitos internacionais, e qual é a relação entre isso e, enfim, tudo que a gente está vendo hoje em dia e todos esses conglomerados de tecnologia e informação que a gente tem. E por quê? Se eu estou falando de guerra e imperialismo, o que isso tem a ver com Big Tech? Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que é absolutamente tudo. Eu brinco, né, que a primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã, não é nem brincadeira, né, é verdade. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar o meu WhatsApp. E a última coisa que eu faço antes de dormir é relaxar vendo TikTok. Então, é muito claro que, assim, tudo que a gente se organiza por Google Meet, a gente está aqui agora, inclusive, numa plataforma proprietária da Google, tendo essa reunião. Eu imagino que nos locais de trabalho de vocês, ou vocês se organizam pelo Teams ou pelo Google, e isso é uma questão que transpassa essa pauta do imperialismo. A gente vai começar, então, resumindo muito brevemente o que é essa obra do Lenin. Foi escrita em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial. Então,
é um contexto muito diferente do que a gente está vendo hoje em dia. Era uma guerra em que não se tinha ainda tecnologia que nem a gente vê hoje em dia. Não se imaginava, por exemplo, um smartphone ou a possibilidade de você conectar-se imediatamente. A guerra ela dependia muito mais de informações que muitas vezes tinham que ser transmitidas por corpo. Ainda assim, ele faz uma pergunta central para a obra, que é, né, por que que as grandes potências capitalistas haviam mergulhado o mundo numa guerra que, assim, até então não se tinha visto uma guerra dessa escala. E o que ele responde para a gente aqui é que a guerra, ela não é um desvio do capitalismo. Na verdade, a guerra é uma consequência do desenvolvimento histórico do capitalismo. E aqui a gente tem que imaginar, opa, acho que mais uma pessoa entrando aqui. Aqui a gente pode imaginar, né, que quando a gente pensa, quando a gente fala de mercado, quando as pessoas falam no senso comum de mercado, existe toda uma retórica de competição, de que se você competir direito, você vai ganhar o jogo do capitalismo. Inclusive, eu acho muito legal a história do Monopoly. Acho que todo mundo aqui já jogou o Monopoly, o jogo, né, de tabuleiro, que foi feito por uma marxista. Eu acho que o Diego pode até me corrigir, se não for isso, mas eu acho que foi uma marxista que ela criou o jogo Monopoly para criticar o capitalismo, porque você vai jogando o jogo e aí quem ganha o jogo? Quem consegue comprar tudo. Isso fazendo uma redução muito simplista do que é o capitalismo, mas ainda assim, apesar de ser simplista, eu acho que funciona. Quem ganha o capitalismo? Quem tem o monopólio central. E aí, quando a gente vê grandes capitalistas nos seus respectivos países, cada vez dominando mais as infraestruturas, e aqui, assim, apesar de a gente pensar muito em termos econômicos, eu gosto de pensar em termos de capital. Capital humano, recursos naturais, desenvolvimento, tudo isso, no fim das contas, é capital. Então, a ideia é que o imperialismo ele vai surgir quando o capitalismo concorrencial amadurece e aí ele se transforma num capitalismo monopolista. Então, a gente tem grandes conglomerados de comunicação, de industriais se desenvolvendo nesses países, e aí a livre concorrência ela não deixa de existir, mas ela passa a existir em uma grande escala, numa escala muitas vezes supranacional. E eu vou ressaltar aqui, gente, que eu não sou economista, o meu conhecimento de economia, ele é dentro do contexto da ciência política e das ciências sociais. Acho que eu fiz, assim, uns 2 créditos de economia na graduação, eu sou bacharel pela UFRJ, eu vi que tem umas pessoas do Rio aqui, então muito legal. E na pós-graduação a gente fez, acho que só 1 ou 2 disciplinas de economia. Ainda assim, a ideia é que o imperialismo, ele é o capitalismo super desenvolvido e já num estágio monopolista em que você envolve estruturas de Estado junto com essa questão do capital. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos macros, né, que a gente traz aqui, eu adoro colocar esses iconezinhos. Então, a gente tem a concentração monopolista do capital. Eu acho que hoje em dia o maior exemplo que a gente tem disso é a Big Tech. A infraestrutura tecnológica que domina praticamente todas a nossa vida social, de fato, está na mão de 6 pessoas. Assim, quando a gente viu a presidência do Trump, quando o Trump assumiu, né, foi um negócio muito interessante, porque quem estava lá na linha de frente? O Bezos, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg. Então, a gente vê de uma maneira muito escrachada hoje em dia a forma que esse monopólio tecnológico se une aos interesses do Estado. E isso, para mim, é uma ilustração perfeita do que se tornou posso ter usado a expressão, esse megazord do imperialismo, esse megazord do capitalismo, que hoje a gente pode interpretar a partir de um conceito que eu tenho me apropriado, que eu tenho utilizado, na verdade, chamado metatrampismo. Um outro ponto que a gente traz aqui é a fusão entre capital bancário e industrial. É a ideia de que os bancos, cada vez mais, eles estão com uma relação mais íntima e direta com as indústrias e a produção. A gente tem também a exportação de capitais, e aqui, pessoal, é muito importante a gente pensar que cada país no arranjo internacional, ele passa a ter um papel a cumprir. Então, e aqui é uma situação muito triste, né, que qual que é o papel que foi relegado ao Brasil no arranjo internacional, em que a gente tem, novamente, o imperialismo acontecendo de maneira desenfreada? É de exportação de commodity. Não é do interesse das grandes, do norte, né, do grande império norte-americano que a gente tem hoje, que o Brasil desenvolva uma infraestrutura tecnológica própria.
E aqui, gente, eu não estou nem falando do que a gente quer como comunista, que é as nossas indústrias na mão dos trabalhadores, as nossas indústrias sendo com a gestão sendo feita pelos trabalhadores no modelo de Soviet, por exemplo, onde os trabalhadores são as pessoas que determinam como que será feita a produção a partir de uma democracia direta. Não é nem isso que eu estou falando de a gente ter, por exemplo, uma burguesia local. Nem isso a gente tem de maneira desenvolvida. O monopólio da tecnologia brasileira, hoje em dia, é o monopólio americano. Inclusive, a gente vai ter uma aula aqui no Soyuz sobre terras raras, e recentemente eu fiquei sabendo que a Serra Verde, que é uma grande empresa de mineração que atua aqui no Goiás, eu estou em Brasília, ela foi comprada pelos Estados Unidos pelo valor de aproximadamente 2 bilhões de reais. E aí, isso, assim, toda uma questão, porque 2 bilhões parece muito dinheiro, mas quando a gente fala de metais estratégicos, de terras raras, isso não é nada, gente. Isso é um trocado para eles. Inclusive, ano passado, a gente desenvolveu uma pesquisa no BRICS Tech Forum que a gente mapeou os gastos que o Brasil teve com a Big Tech, e a gente chegou no valor de 23 bilhões nos últimos 10 anos. Isso é, gente, assim, e 10 bilhões foram só ano passado. Então, o que a gente observa? Que, na verdade, a gente nem desenvolve as nossas infraestruturas locais, muito menos de maneira direta pelos próprios trabalhadores, a gente fica num eterno clientelismo. E isso tem tudo a ver com outro conceito central que o Lenin traz, que é a ideia de que o que acontece é uma disputa por mercado e zonas de influência e, eventualmente, uma partilha geopolítica do mundo. E é interessante a gente pensar que o que essas indústrias europeias fizeram no passado com a África, eles estão fazendo hoje com a gente, só que ao invés de eles estarem falando de terra e força de trabalho, estão falando de minerais críticos, de dados que a gente produz, e isso é uma questão muito interessante a gente pensar também, porque quando a gente pensa em dados, a gente talvez pense assim em dashboards, em informações, em planilhas, mas na verdade só o fato de você estar rolando o feed do seu Instagram, ou rolando o feed do TikTok, isso também é dado, isso também é valor. Isso também agrega valor às pessoas que detêm, as pessoas não, né, as corporações multibilionárias que detêm esses dados. Então, essa partilha geopolítica do mundo, ela acontece hoje justamente a partir dessa questão de dados, do consumo de dados e da produção que a gente faz inconsciente, muitas vezes, de dados. É uma coisa assustadora, porque, assim, até mesmo, por exemplo, você usa Spotify, até isso, assim, refina um algoritmo. Você está assistindo televisão, hoje em dia existe muito isso de você fazer mapas de calor, que é feito a partir de onde você está olhando na tela. Então, existem infinitas formas desses dados, e aqui a gente está falando de dados como um insumo, serem captados. E justamente, como o tema dessa palestra de hoje é a guerra e o imperialismo hoje, eu quis trazer um pouco essa pauta, essa obra do Lenin para a atualidade. Mas recomendo fortemente que vocês leiam e talvez, quem sabe, junto com o Diego, a gente fazer um dia uma palestra só sobre essa obra, porque eu acho que, assim, ela é riquíssima e pode trazer muitos insights importantes para a gente. Então, eu vou agora passar um pouco para o que está acontecendo hoje em dia e eu vou compartilhar alguns dos estudos que eu tenho desenvolvido e publicado em algumas mídias nos últimos anos, nominalmente desde o ano passado. Então, ano passado, em 2000, a gente está em 2026, a gente estava em 2025, e a gente estava vendo tudo que estava acontecendo em Gaza. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que, assim, quando a gente fala de uma tecnologia militar, isso é uma coisa que não pode simplesmente ser lançada numa guerra que, abre aspas, importa, uma guerra que tem muito risco. E o que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é uma invasão, é um genocídio, é um assassinato de população civil. Justamente por isso, ela é exatamente o lugar ideal para que você teste novas tecnologias militares. Então, a ideia é o que a gente observou em Gaza ano passado, é que foi um laboratório operacional. A gente teve pela primeira vez a utilização de tecnologias de inteligência artificial em conflito. E, novamente, eu até fico incomodada, porque a gente tem esse vício, né, de falar o conflito, mas, novamente, Gaza não foi um conflito, foi uma invasão, foi uma chacina. Então, a gente tem, por exemplo, o uso daquela tecnologia Lavender, que inclusive está sendo utilizada hoje em dia, né? Mas foi testada pela primeira vez em Gaza.
em que você utilizava a inteligência artificial para perfilar as pessoas que estavam lá e matá-las, sem você ter a participação de um ser humano nesse processo. Outro tipo de tecnologia que foi testado em Gaza, eu não sei se alguém aqui já jogou videogame de tiro, mas quando você joga videogame de tiro, alguns deles têm uma funcionalidade chamada stick targeting. Como que funciona? Você está segurando a sua arma no videogame, e aí a arma, o alvo da arma, ela congela no alvo e você não tem que ficar mirando. Isso foi desenvolvido já, e foi testado em Gaza, e foi aprovada essa tecnologia em Gaza, e foi utilizada. É, Utilização massiva de drones também foi uma coisa que foi utilizada também em Gaza, testada também em Gaza de maneira muito sistemática. Mas mais do que isso, a grande questão de Gaza é que foi testado também um grande gerenciamento de dados voltado para o conflito. E aí tem um elemento que é muito interessante, que a guerra hoje em dia ela tem muitos elementos distintos. Eu vou entrar nisso mais para frente quando a gente começar a abordar alguns artigos acadêmicos e relacionar com esses exemplos que eu estou trazendo aqui inicialmente, esses casos, né? Que pela primeira vez, da mesma maneira que você tem, por exemplo, o dashboard de uma empresa, para você ver o gasto que entrou, o lucro que entrou, o gasto que saiu, o banco de horas do funcionário, você passa a ter um dashboard que é feito para a guerra. Quais os insumos bélicos que entraram, quais foram gastos, quem morreu, como morreu, quais territórios foram adquiridos, e, principalmente, o que é mais assustador ainda é a ideia de que a gente tem também, novamente, a inteligência artificial sendo utilizada para prever os movimentos que estão sendo feitos no conflito, no espaço. E, finalmente, a gente também tem um elemento que é muito importante e que tem tudo a ver com a gente, que é a ideia de guerra cognitiva. Que é a ideia de que até mesmo o fato de você usar o seu celular, de você usar o Instagram, de você usar o TikTok ou qualquer outra rede social, já está implicando em algum tipo de operação militar. Porque a guerra por influência, ela, até mesmo pessoal, quando eu comecei meu mestrado, eu estudei as eleições presidenciais de 2022, numa base de dados de 2 milhões de tweets das eleições, né? Enfim, analisando quais eram os discursos centrais e tudo mais. E naquela época eu me dei conta, e assim, gente, naquela época eu tinha um PCzinho, nossa, sofrido, sabe? Daqueles todo quebrado, que tinha um processador ruim. E aí eu fiquei assustada com todas as informações que eu conseguia ter sobre como que o eleitor brasileiro se comporta, qual o comportamento digital, e eu consegui ter todos esses insights com uma maquininha, gente, que tadinho, dava dó, sabe? Eu acho que não era nem um i5, mal tinha RAM. E aí eu fiquei pensando, gente, imagina o que eles podem fazer com o processamento, o poder de processamento que eles têm, com a inteligência artificial que eles têm. E logo depois, o Twitter bloqueou acesso a pesquisadores à API, que é o API, é o Application Programming Interface. Então, é a linguagem de código que você usa para acessar os dados. Então, hoje em dia, se você é pesquisador e você quer fazer pesquisa no Twitter, você tem que pagar mensalmente $5.000 para o Elon Musk. Para você poder ter acesso aos dados que são extremamente importantes, né? Houve uma época em que se dizia que o Twitter poderia ser uma expressão do que é a esfera pública. Hoje em dia, a pesquisa não pode ser feita, ou se é feita por pessoas que têm muito dinheiro e muito recurso para gastar. Por que isso? Porque dados, tem aquela frase máxima, né? Os dados são o novo petróleo. Então, trazendo essa questão aqui, brevemente, eu deixei aqui no QR Code para vocês verem, caso vocês queiram acessar os artigos que eu publiquei recentemente. Esses aqui são artigos no Le Monde. E aqui a gente já chega em 2026. Foi um momento muito, muito tenso, né? E eu lembro que eu estava conversando com um colega, acho que uns 2 dias antes da invasão da Venezuela acontecer, e eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei, será que eu acho que alguma coisa horrível vai acontecer porque eu estudo conflito, porque eu estudo dados, e eu tô ficando maluca, porque eu tô vendo isso, ou porque realmente tem alguma coisa aí? E aí, gente, assim, Maduro, ele foi sequestrado no começo do ano, e o que me pegou foi que foi uma operação que realmente foi uma operação perfeita. E aqui a gente vai entrar mais adiante nessa apresentação, por que foi uma operação militar perfeita. E justamente porque eles têm o multidomínio do que é guerra hoje, e esse multidomínio só é possível
porque a gente está vivendo numa reconfiguração do que é o imperialismo, numa atualização, novamente, assim, me assusta até ver como Lenin foi quase que presciente, né? É uma coisa assim, uma análise de conjuntura muito acertada e que, infelizmente, ainda é muito relevante, porque continua, né? Continua essa mesma questão. Então, assim, a data do sequestro do Maduro foi extremamente importante, porque, assim, era um momento que foi logo depois do Ano Novo, né? Foi antes da primeira segunda-feira do ano. Então, assim, por exemplo, né, aqui no Brasil, o pessoal da defesa, o pessoal do administrativo, das relações internacionais, estava todo mundo de férias. Assim, foi uma coisa assustadora. Tava, assim, tinha, sei lá, um grande diplomata, não, assim, não vou falar nomes aqui, mas sei lá, tirando suas férias no norte do país, né, numa praia linda de Pernambuco, e de repente o Maduro é sequestrado. E até mesmo, gente, o fato de que o Maduro foi sequestrado nessa data, exatamente, e foi sequestrado, eu acho que isso é uma questão central, porque seria tão mais fácil ele ter sido assassinado. O fato deles terem sequestrado Maduro é muito mais complexo. E é muito mais complexo, principalmente em termos de operação militar, você pegar um alvo vivo e levar ele para outro país. Gente, eles entraram na casa do Maduro de madrugada, pegaram ele e a esposa, botaram o Maduro dentro de um helicóptero, aí de um helicóptero botaram ele dentro de um submarino e do submarino levaram ele para os Estados Unidos. Isso é uma coisa, assim, surreal de complexidade. E por que que isso foi possível? Porque eles têm infraestrutura tecnológica para isso. E aí, finalmente, a gente chega mais perto, justamente na guerra do Irã, que estourou esse ano. Foi assim, aqui a gente está trazendo mais um artigo que eu publiquei junto com a Sávia Barreto, e que a gente vê, assim, o Brasil não sabendo o que faz. Inclusive tem uma situação muito complicada, porque o Brasil está nos BRICS, Irã está nos BRICS, Índia tem relações extremamente íntimas com Israel e também está nos BRICS, é presidente dos BRICS esse ano, então eu brinco, né, que é climão entre os brothers, porque o que vai ser essa cúpula dos BRICS esse ano? Climão, no mínimo, e enfim, espero que não acabe tudo muito ruim, né, porque a gente trabalha com BRICS. E nesse artigo, né, o ponto central que a gente traz é que não adianta de nada você ter soberania formal se você não consegue ter autonomia estratégica. E é justamente isso que praticamente nenhum país do mundo, exceto a China, os Estados Unidos, em alguma medida a Rússia, tem. Então, trazendo primeiramente esses casos, ao longo da aula a gente vai voltar para eles, eu também quero que vocês se sintam livres para fazer intervenções, e aqui a gente vai entrar num artigo que eu publiquei recentemente na revista Interação, em que novamente, né, como eu estou no meio acadêmico, a gente tem que dialogar com múltiplos autores. Nesse artigo, eu trabalho tanto com Lenin, mas também com alguns teóricos da teoria das elites, em que a gente fala sobre quais são os níveis de dominância tecnológica e como que isso funciona na prática num conflito. Então, eu vou trazer aqui, né, um cenário hipotético. E aqui o cenário hipotético é o seguinte: tem um general na Amazônia, um general brasileiro na Amazônia, que ele decide movimentar suas tropas. É um comando simples, olha, move a tropa daqui para ali. Mas o que tem por trás de toda essa obra, dessa ordem, né? Então aqui eu coloco 3 elementos. Primeiro elemento é que ele tem que saber onde estão essas tropas. Então, para isso, ele precisa de satélites que façam um monitoramento aéreo do que está acontecendo. Esses satélites são brasileiros? A Amazônia, hoje em dia, toda a conectividade da Amazônia é feita via satélites da Starlink. E isso já vai direto para a gente, para a segunda camada, que as próprias comunicações que conectam as unidades no campo, novamente, não são nossas. Isso, gente, se os caras não estiverem usando o WhatsApp, porque isso eu também acho que não seria impossível. A gente, sabe, imaginar, assim, um grupão no Zap dos exércitos na Amazônia, e eles mandando uma ordem. Eles fazem isso? Talvez não, mas eu digo que seria possível. E mesmo se eles falarem, não, a gente usa uma comunicação interna das Forças Armadas, com criptografia ponta a ponta, ok, mas onde que esses dados estão sendo processados? Essas comunicações estão passando por satélites que são brasileiros, por infraestrutura dura que é brasileira? E aí, finalmente, a gente chega no nível que é o mais sutil de todos, que é o nível da cognição. O que acontece é que, por exemplo, nas Forças Armadas brasileiras, onde que o Estado-Maior faz o seu treinamento? Com a OTAN, no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, até mesmo a maneira que as Forças Armadas brasileiras pensam
a estratégia militar é permeada por uma doutrina que não foi desenvolvida no Brasil. Que, na verdade, a gente aprendeu lá fora, num contexto em que eles estão ensinando para a gente o que eles querem que a gente aprenda. Então, aqui eu trago 3 elementos do que é a dominância tecnológica, e hoje em dia, para mim, soberania digital e soberania em si não são indissociáveis. A gente está olhando para um cenário que, no mínimo, é, assim, extremamente preocupante. Então, a partir daqui, a gente traz 3 níveis de dominância tecnológica, e aqui eu vou fazer uma meia-culpa. Quando a gente faz pesquisa acadêmica, acaba que muitas vezes a gente descobre que, na verdade, o que a gente pesquisou tem algum elemento a mais, tem alguma coisa que está faltando. E eu percebi, né, com uma nova pesquisa sendo desenvolvida agora no BRICS Tech Forum, que, na verdade, esses 3 níveis de dominância tecnológica são 4. Então, quais são esses 3 que se tornaram 4, né? Primeiro é hardware, a ideia de que a camada material, ela fixa a dependência no Estado, no espaço. Então, por exemplo, a ideia de que os satélites brasileiros que fazem a conectividade na Amazônia não são brasileiros, são da Starlink. A camada de software é quando a gente tem, por exemplo, a administração dos sistemas públicos do Brasil sendo feitas via Google Teams, não, Microsoft Teams, ou via Docs, ou via Google, ou via Slack, enfim, todas essas softwares de gerenciamento que estão sediados, novamente, fora do nosso país. A gente tem o nível cognitivo, que é a ideia de que você internaliza a dependência e se torna uma coisa comum, e não apenas comum, mas também que você não consegue ter a imaginação estratégica necessária para você pensar em soluções que não sejam dependentes. E aí a gente tem, finalmente, a camada da governança. E aqui na camada da governança é uma camada que transpõe todas as outras, que é a tentativa de, por meio da lei, por meio da norma, a gente tentar diminuir um pouco a dependência. Então, resumindo um pouco, muito brevemente, cada uma dessas camadas, quando a gente fala de hardware, essa é a frase, né? A camada material vai fixar a dependência no espaço. Estou falando de sistema de armas, satélites, as cadeias de suprimento, assim, guerra não é uma coisa que se faz sem você ter comida, sem você ter couro, sem você ter aço, sem você ter energia. E uma vez que esses sistemas são adquiridos, isso é muito importante, é muito difícil você substituir eles, porque, novamente, é a camada mais baixa, mais sólida, é a infraestrutura mais dura que a gente tem. E aí, por exemplo, né, a França, hoje em dia, tem o monopólio do litógrafo, que é a máquina que consegue processar o lítio e fazer o insumo que transforma o lítio em um semicondutor, por exemplo. E aí, como é que a gente vai repor uma bateria de lítio que quebrou se a gente tem que comprar lá da França? Mesmo a gente tendo lítio, por exemplo, numa reserva de lítio enorme aqui no Brasil. A segunda camada que a gente tem é a camada de software, é questão de interoperabilidade. Interoperabilidade é quando você tem sistemas que conseguem conversar entre eles. Então, vamos supor, hoje em dia tem a CNH digital. Você pode usar a CNH digital para ser atendido no SUS, por exemplo. Ou se você, sei lá, for parado no bafômetro, você pode mostrar sua CNH digital. Então, você percebe que os diversos sistemas da administração pública conversam entre si. Ciclos de atualização também, formatos proprietários, também os padrões de conformidade. O que é tudo isso? É o sistema se mantendo operacional ao longo do tempo, porque, assim, eu não sei se alguém aqui trabalha com informática, alguma coisa, mas quebrar software é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, precisa sempre ter uma manutenção. E aí eu acho que também tem uma questão aqui que é quase que filosófica, que a gente discutiu um livro que está para ser publicado agora, que é o seguinte: quando você entra no seu Google Docs, você está copiando uma máquina de escrever. E quando você usava a máquina de escrever, você estava copiando a escrita à mão. Por que eu estou dizendo isso? Porque até mesmo a criação do software, da infraestrutura de uso do usuário, né, user interface, interface do usuário que a gente usa, ela também já meio que atrapalha nessa questão cognitiva, porque ela limita a nossa imaginação. Apesar de acelerar os processos em algumas medidas, ela meio que decide para a gente quais ações podem ser feitas. Então, é justamente isso. A ação, ela já é pré-estruturada, porque a gente não pensou nas demandas que nós, como nação, como país, ou muito mais, né, como classe trabalhadora, temos. Então, acho que essa camada do software é muito importante também. Finalmente, a camada de cognição é exatamente isso que a gente traz, né, que a partir daí você internaliza a dependência. É tão fácil você usar o Instagram para se comunicar,
que você não questiona o Instagram ou você não questiona o WhatsApp, você só usa ele e toma isso como normal. Então, existe uma internalização da dependência. E isso eu gosto muito de trazer para a academia, que eu venho do meio acadêmico, né? Qual que é o sonho do acadêmico brasileiro? O sonho do acadêmico brasileiro é fazer um doutorado de sanduíche em Sorbonne, é fazer um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, é passar um período sendo pesquisador convidado em Oxford. Por que que a gente se importa tanto com o que o norte global quer da gente? Porque eles têm dominância da cognição, porque a gente aceitou culturalmente que eles têm a legitimidade. Então, isso também é um elemento de dominância que a gente tem aqui, e todos esses elementos conjuntos culminam na dominação imperial que a gente tem hoje em dia. Então, a gente vai entrar num conceito muito importante aqui também, que é o conceito de fungibilidade. Então, vocês devem ter percebido no último slide que eu coloquei mais recentemente, que quando a gente fala, por exemplo, de software, entra um pouco na questão de cognição. E aí, quando a gente fala um pouquinho de software também, entra na questão de hardware, porque se você não tem o hardware específico, você não consegue executar um software necessário. Ou às vezes você tem o software, mas o seu processamento não é autossuficiente, então ele não funciona. Então, na verdade, quando você depende muito em uma camada, acaba que você acaba dependendo mais ainda em outra. Então, a ideia é que é isso, a dependência numa camada de dominância tecnológica vai ser convertida e alavancada nas outras. E a partir daí a restrição ela se torna sistêmica. E aqui, dando um pouco de um spoiler de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo com o BRICS Tech Forum, a gente mensurou de maneira extremamente sistematizada o que é soberania tecnológica e o que é dominância tecnológica. Então, aqui, por exemplo, no nível de hardware, o que a gente tem? Conectividade, ou seja, você conseguir acessar uma rede da internet. Nível 2, você ter data center, você conseguir processar os dados no seu país com data centers que são seus. Componentes críticos, novamente, gente, a questão das terras raras é central. O Brasil hoje é a maior reserva do mundo em terras raras. O nível 4, você ter satélites que estão orbitando no espaço. Aí, indo um pouco para o nível de software, né? Você ter espaços do governo que você tem, que são seus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo positivo do Brasil. A gente tem o DataPrev, a gente tem o DataSUS, eles são nossos. Estão hospedados na nuvem da Amazon? Estão hospedados na nuvem da Amazon, mas se você perguntar para o pessoal do governo, eles vão falar que é deles. Mas aí isso é outra questão, né? A gente tem o software que está integrado, mas não é nosso. E aí vem aquela questão da fungibilidade do poder que a gente já falou agora. Setores de público do sistema, e aí a gente entra na parte de cognição. Então, você ter estratégias próprias, você ter, por exemplo, um plano nacional de inteligência artificial, uma doutrina militar voltada justamente para você ter a administração da guerra, né, do conflito no século XXI, comunidades epistêmicas e think tanks, você tem pessoas, você tem grupos no seu país, grupos que nem o Soyuz, por exemplo, que são dedicados a pensar uma ciência que seja soberana, e, finalmente, autonomia narrativa. Exatamente isso, Felipe. A gente não tem nem acesso ao software que a gente tem. Se você quiser entrar no DataPrev, como é que você faz? No mínimo, você vai passar num inferno burocrático para você ter o mínimo de acesso, né? Então, é realmente isso. E aí, no C4, a gente tem a ideia de autonomia narrativa, que é o seguinte: você não pode simplesmente falar o que você pensa no cenário internacional. Eu gosto muito daquela piada que o pessoal faz, que é o seguinte, fala assim, em algum momento os Estados Unidos da América vão invadir o Brasil porque vão falar que a gente tem armas nucleares. Quando isso acontecer, é muito importante que a gente tenha armas nucleares. Quem pode, hoje em dia, ter uma autonomia narrativa? Por que que a Coreia do Norte, por exemplo, e aqui eu sei que a Coreia do Norte é um país polêmico e tudo mais, mas nesse sentido, assim, eu sou obrigada a aplaudir o Kim, porque ele foi muito, muito inteligente, né? A Coreia do Norte pode falar o que ela quiser no cenário geopolítico, ela pode falar, por exemplo, que Israel é um Estado genocida, diferente do que da maior parte da comunidade internacional, porque ele tem autonomia narrativa que é baseada em infraestrutura tecnológica que é própria. E aí a gente também tem a parte de governança. Você ter leis aplicadas no seu país, por exemplo, a gente tem a PIPL na China, a Lei de Proteção de Dados, que é extremamente robusta. Você tem uma arquitetura institucional que te protege. Você ter também uma capacidade de regular os provedores de internet. Gente, aqui no Brasil, o que as empresas de telefonia fazem? Elas roubam a população. E tem uma questão também que é muito delicada, né? Porque, assim, claro que eu não vou. É difícil você criticar essa medida, porque todo mundo usa o WhatsApp. Mas, por exemplo, você percebe que a Claro, a TIM, a Vivo dão pacotes ilimitados de dados para o WhatsApp.
por que que a gente tem pacote de dados limitado para o WhatsApp, mas não, sei lá, de um mensageiro do GovBR, que não existe, mas poderia muito bem existir. Que inclusive já está sendo desenvolvido na Rússia. Agora a Rússia está utilizando o Max, ao invés de usar o WhatsApp ou o Telegram, justamente por questões de segurança internas. E aí, finalmente, a última camada da governança é a capacidade de você manter sua posição em fóruns internacionais. Isso também é central, gente. E a gente vai entrar um pouco nessa questão de conflitos híbridos, que é o panorama hoje. Não existe assim uma falência do multilateralismo internacionalmente, uma falência da ONU, uma falência das instâncias deliberativas. A palavra e a norma internacional não tem mais o peso que uma vez teve. E aí, não que tivesse muito antigamente, né, mas certamente era mais do que hoje. E aí, para cada uma dessas subdimensões, a gente olhou para os níveis de domínio. Quais são os níveis de domínio? 0 é assim: eu posso construir um data center nesse país. Esse pessoal não vai saber usar. As pessoas desse país não vão saber usar esse data center. O número 1, beleza. Os Estados Unidos construíram um data center nesse país. Esse país, eu brasileira, por exemplo, consigo usar esse data center, apesar de não ser meu. O outro nível, o nível de aquisição, é assim: olha, eu não só sei usar, mas eu sei como é que faz para construir um data center. Eu sei que precisa do semicondutor assim, eu sei que precisa de uma quantidade X de energia. Nível 3 é você conseguir produzir isso, é você fazer pelo menos um ou dois. O Brasil consegue fazer um ou dois data centers. E aí, finalmente, né, o 4 é você conseguir, por exemplo, construir um data center em cada unidade federativa e talvez até exportar, construir data center em outro país. Você transformar essa solução em tecnologia em uma solução de mercado. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque todos esses são elementos centrais no que a gente vê de arranjo internacional e de guerra no século XXI. E aqui, a gente vai entrar na ideia de guerra cognitiva, e é muito importante a gente entender que o que os Estados Unidos está passando hoje é justamente por uma falência da hegemonia norte-americana. Em algum momento, principalmente no pós-Guerra Fria, os Estados Unidos era a hegemonia econômica. Era inegável, o dólar era a moeda mais forte, hoje em dia já não é mais a moeda mais forte, o dólar só cai, só é desvalorizado. A gente tinha indisputavelmente os Estados Unidos como potência cultural. Eu acho que no Brasil a gente ainda sofre muito disso, né? As nossas, assim, os nossos adolescentes, as nossas crianças seguem, assim, crescem assistindo Sessão da Tarde que tem filme de high school. Então, às vezes, elas sabem mais sobre a experiência, né, no imaginário delas. Imaginam que o ensino médio vai ser uma escola americana e acaba que chega no ensino médio brasileiro e não é nada do que ela imaginava, né? Então, a gente tem essa hegemonia cultural que era muito forte, ainda é muito forte aqui no Brasil, mas que está começando a ser disputada. A gente olha, por exemplo, a Coreia do Sul, né, está conseguindo exportar muito da sua cultura com os doramas, por exemplo. A própria China, ela tem o TikTok, é deles, é inegável. Então, a gente vê que até culturalmente eles estão cada vez menos perdendo essa potência. A gente falou do econômico, a gente falou do cultural, a gente falou dessa parte, desse elemento cognitivo. Arranjos internacionais, em algum momento, quando a gente olhava para a ONU, a gente pensava nos Estados Unidos. Hoje em dia ninguém quer ouvir nada que os Estados Unidos têm para falar, porque ele é só, né, o pau mandado de Israel. Ninguém mais, assim, aguenta mais ouvir os Estados Unidos nesses espaços internacionais, e eles também são responsáveis pelo esvaziamento desses espaços, em que a gente vê que eles utilizam do espaço para ganhar tempo em guerra. E foi muito o que aconteceu com as negociações do Irã, né? Eles falavam, vamos fazer um cessar-fogo para negociação. Ia lá, dava 2 dias durante o cessar-fogo e atirava. Então, isso também, eles não são mais hegemonia diplomática. E aí, o que a gente observa? O que os Estados Unidos ainda é hegemonia, e isso é inegável? Militar. Isso é inegável, e é justamente esse o motivo pelo qual a operação que aconteceu na Venezuela, para mim, foi tão assustadora, porque assim, foi uma operação militar extremamente sofisticada, extremamente multidomínio, multidimensional, e é muito difícil de se fazer, precisa ter um pessoal muito especializado. Então, e aí a gente pensa, né, se os Estados Unidos não tem mais a dominação, né, esse monopólio de todas essas outras camadas, ele vai se utilizar da guerra, porque aí é onde ele se garante. E a partir daqui, a gente vai entrar um pouquinho nesse elemento da guerra cognitiva, que eu acho que é muito central para a gente, que estamos aqui, né, usando o WhatsApp, conversando no Google Meets, a gente pensar o que é guerra cognitiva, porque a gente está sendo, assim,
a gente está sendo sujeito não, a gente está sendo submetido à guerra cognitiva do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, né, a gente colocou aqui o que é a narrativa mainstream e o que é a realidade contra-hegemônica. Então, qual que é a narrativa mainstream? Ah, é porque a Rússia e a China ficam fazendo operações psicológicas com exércitos de bot para manipular a opinião pública. Mas aí o que é a verdade? Quem criou a guerra cognitiva foram os Estados Unidos. Inclusive, foi um teórico chamado Linenbarger, que olhou para o que a Alemanha nazista fazia com Goebbels e pensou: a gente tem que institucionalizar isso e fazer isso para o bem. E aí, enfim, inclusive tem artigos de coronéis das Forças Armadas Americanas criticando o fato de que a guerra cognitiva foi inspirada no nazismo, né? E aí a gente tem esse enquadramento moral, que também é um elemento da guerra cognitiva. É aquela ideia de que o Ocidente, ele é bom. A democracia, ela é boa. A democracia ocidental, claro, né? Não podemos falar que Gaza tem algum nível de democracia. Não tem. Eles são todos submetidos a Hamas, como eles falam. Não. Democracia ocidental. E, na verdade, não. Existe um conceito que é o conceito de Ocidente coletivo, que é a ideia de que tudo que não cabe nesse ideal de Ocidente neoliberal democrático, entre muitas aspas, se não for isso, é maldoso, autoritário, do mal. E aqui, inclusive, isso é uma tese que eu estou querendo estudar nos próximos anos, né? Depois que eu terminar meu doutorado, se os deuses me ajudarem a terminar o doutorado, eu quero muito estudar a ideia de que a polarização afetiva nos países talvez, na verdade, seja uma operação psicológica bem-sucedida. Porque quando a gente observa para esses líderes polarizados que vencem eleições no mundo inteiro, por acaso eles se alinham muito com os Estados Unidos. Então, será que eles não estão utilizando essas infraestruturas tecnológicas, redes sociais, redes comunicacionais, para influenciar a cognição coletiva para que a população eleja pessoas que cada vez menos atendem aos interesses soberanos e cada vez mais atendem os interesses, né, da hegemonia, da Pax Americana? Pax Americana é um conceito que compara, né, a Pax Americana com a Pax Romana, de que, da mesma forma que Roma era responsável por mediar todos os conflitos e manter a lei por meio da força, os Estados Unidos também busca fazer isso em todo o mundo. E a gente tem a ameaça, né, o que eles colocam, o enquadramento que o Ocidente faz do que é guerra cognitiva, é que isso está começando agora, e que é coisa de russo e de chinês. Mas, na prática, isso é uma prática histórica, institucionalizada, que existe nos Estados Unidos desde 45. E aqui, gente, eu vou até trazer o exemplo do Irã. Quando teve a invasão no Irã, eles hackearam aplicativos de oração. Eu não sei se alguém aqui é cristão, alguma coisa do tipo, mas, por exemplo, você pode baixar aquele app da Bíblia, sabe? Aí, uma vez por dia, aparece lá uma mensagem do app da Bíblia. Eles hackearam apps que eram desse jeito do Corão, e eles colocaram anúncios falando que eles estavam se rendendo, que os líderes religiosos do Irã estavam se rendendo. Então, até isso é guerra cognitiva. É um negócio realmente, assim, que é muito importante para a gente entender que nós somos o alvo desse tipo de operação. E aqui a gente traz, então, como que essa supremacia acontece, como que a guerra ela se operacionaliza. E eu sou uma das pessoas, uma das teóricas que eu acredito que a gente está muito perto de uma guerra internacional, uma guerra mundial, de uma escala, assim, realmente, eu diria até maior do que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, em alguma medida, né, os territórios africanos e o sul global meio que foi poupado da carnificina no que diz respeito à invasão, movimentação de tropa, enfim. Claro que a gente estava sendo bucha de canhão e produção industrializada da guerra dos outros. Mas o que eu vejo hoje em dia, a impressão que eu tenho é que a gente vai ver conflitos sendo disputados nos nossos territórios, principalmente no Brasil, que é a maior reserva de terras raras. E aí a gente tem essa questão, né, de como que a política da dominação, ela se mantém. E é aquilo, gente, a dominação não é feita só na porrada, né, não é só no físico. Claro, também é feita pelo físico, né, é difícil você poder combater um inimigo que tem armas quando você não tem, mas também é produção cultural, novamente na ideia de que a gente entende o que é a vida média como uma vida americana, não entendendo muitas vezes o que é a vida brasileira, ou tendo uma dificuldade de entender a identidade brasileira como si. Estou trazendo aqui o exemplo do Brasil, mas isso vale para praticamente todos os países do global. E, claro, a construção do senso comum
que é feita de maneira algorítmica. A construção do consentimento da opinião pública. Isso não é uma coisa natural. A opinião pública ela é construída dia por dia, com post a post no feed que a gente coloca. Então, é justamente isso, né? A supremacia ideológica, ela se adapta, ela se mantém legítima justamente a partir das condições que o império coloca na gente. E hoje em dia, para mim, é muito claro que a gente está vendo o fim do Império Americano. Que eu trouxe, né, também essa ideia de guerra psicológica do Lindenberg, que eu coloquei de vocês. Ah, gente, eu falei 45, mas na verdade era 48. A partir de 48 a gente tem PSYOPs institucionalizada. E aí, eu acho que aqui vem um conceito muito importante, tem um teórico que eu gosto muito, e eu acho isso até legal, porque eu conheço que muitas pessoas conhecem mais o Sun Tzu e não conhecem o Clausewitz. O Sun Tzu, quando as pessoas pensam em guerra, elas já pensam no Sun Tzu. E ninguém pensa no Clausewitz. Eu adoro isso, porque finalmente, né, a gente tem um pensador oriental que é mais conhecido num tema do que o ocidental, né? Eu acho isso sensacional. Mas o Clausewitz, ele tem um conceito que norteia o que é o pensamento militar, que é de que a guerra, ela é a continuação da política por outros meios. E uma vez, claro que no senso comum a gente fala de guerra híbrida, e guerra híbrida é justamente isso que eu estou discutindo. É você misturar a operação cinética, que é operação cinética é quando você tem a bomba, a tropa se mexendo, a arma. Você mistura isso com operação psicológica, que é isso que a gente está conversando aqui agora, com operações econômicas, que é, por exemplo, você pressionar um país economicamente antes de fazer uma invasão, com também, gente, lawfare, que isso para o Brasil é essencial, porque a Lava Jato foi uma operação de lawfare dos Estados Unidos. Inclusive, a gente perdeu muitos setores estratégicos importantes do Brasil por causa da Lava Jato. Um deles que a gente pode mencionar aqui é o setor nuclear. A Lava Jato aprisionou o almirante Oton, que foi a pessoa mais importante para o programa nuclear brasileiro. E a prisão dele, gente, culminou na interrupção do programa nuclear brasileiro. Então, tem esse elemento legal também, que também é utilizado na guerra. Falei do cultural, falei do econômico. Vou dar aqui o exemplo da Venezuela, gente. Antes da guerra da Venezuela acontecer, vocês lembram que eles estavam levando navios americanos para policiamento? Falando assim, a gente vai combater o narcotráfico. Eles não estavam olhando para o narcotráfico, eles estavam preparando a invasão, preparando para sequestrar o Maduro. Então, o que é tudo isso? Isso, no senso comum, na linguagem coloquial, a gente fala de guerra híbrida, mas eu já levei esporro de pessoal que estuda, né, teoria militar, falando, não, você não pode falar guerra híbrida porque isso é redundante, né, qualquer operação híbrida é guerra. E aí isso também me deixou até um pouco assustada, porque me fez entender que, na verdade, assim, nós estamos no mundo em guerra. E aqui no Brasil, eu estou no Brasil nesse momento, mas eu estou atualmente morando na Rússia, a guerra está muito mais perto. E para mim, assim, é uma questão de tempo até o Brasil ficar parecido com a Rússia, em termos de a gente observar ataques, invasões, tudo mais, mas por enquanto ainda está muito longe, né? A gente vem de um país muito pacífico. Claro que existe a questão da violência, existe a questão da violência policial, principalmente, mas não se compara com você ter ataques de drone acontecendo, né, todo dia na sua cidade. Então, esse elemento militar, né, e não assim um conflito, uma violência civil e uma violência militar, é algo que o brasileiro não está acostumado a observar. Claro que na ditadura, em alguma medida, sim, mas novamente era um elemento mais policial, mais de era o nível civil, né? E, gente, entre o civil e o militar existe um salto qualitativo muito grande. E qualitativo eu digo aqui não no sentido de ser de qualidade, no sentido de ter mais tecnologia, mais gerenciamento, mais opressão sistematizada. Mais uma alteração, né, comparando o que era guerra cognitiva antigamente e o que é guerra cognitiva hoje. Antigamente, gente, guerra cognitiva era tipo assim, instalou uma rádio no país e aí fica falando coisa contra o governo e fica mandando panfleto. Isso era guerra cognitiva na época. Hoje em dia, guerra digital é justamente isso que a gente está conversando hoje em dia, né? Que a gente está conversando nessa aula. Você tá fazendo seu scroll no seu Instagram, no seu TikTok, no seu feed, e tudo isso que você está fazendo, esse scroll, esse algoritmo está moldando a opinião pública. Inclusive, tem esse conceito, né, de diplomacia 2.0, que é um conceito estratégico da doutrina americana, que eles entendem que a internet é o novo espaço diplomático e de influência. Então, eles reconhecem isso, gente, na própria doutrina militar deles. Então, a ideia é que a operação de influência, né, a guerra cognitiva, é um ecossistema
permanente, ela não acaba, ela continua antes, durante e depois. Novamente, a Venezuela se apresenta como o estudo de caso, né, da operação perfeita, porque antes do ataque eles já estavam lá fazendo o lawfare deles, já estavam fazendo a invasão, né, na zona marítima, enquanto estava tendo conteúdo em rede social. Durante, teve também, né, memes, gente, tem aquela piada, né, essa página de meme é de verdade ou é uma agência da CIA? Bem possível que seja uma agência da CIA. E aí, depois do Maduro ser preso, gente, uma enxurrada de meme, notícia falsa, notícia verdadeira, a gente não tem como saber, enxurrando a gente sem deixar a gente tomar uma decisão pragmática. Maduro ainda está preso nos Estados Unidos. O que vai ser dele? Ninguém sabe. O que vai ser da Venezuela? Tá difícil da gente entender. Então, novamente, né, esse conceito de diplomacia 2.0, essa ideia realmente, né, que houve uma transição entre o que era a diplomacia tradicional para o modelo digital, e isso faz todo sentido com o que a gente observa hoje em dia dos Estados Unidos diminuindo muito o valor que é dado para as instituições tradicionais de diplomacia, de deliberação, para a ONU, ou até mesmo a OTAN, né? A OTAN também se tornou, apesar de ainda ser um perigo, não tem mais o poder de união que eles já tiveram em algum momento. E tudo isso que eu estou falando, gente, e aqui eu acho que é muito importante trazer esse conceito que eu estou trazendo para frente, né, que é o conceito de metatrumpismo. Eu botei aqui também alguns artigos que eu publiquei sobre isso. Que é o metatrumpismo? Esse conglomerado dos objetivos do Estado norte-americano, que é manter a hegemonia através da guerra, já que as outras hegemonias que eles tinham uma vez não existem mais, a governança algorítmica e a infraestrutura de hardware, software, cognição e governança que tem das Big Techs. Bom, eu quis fazer essa apresentação, foi uma apresentação longa, quase 1 hora aqui, mas eu queria deixar essa meia horinha que ficou depois dessa apresentação mais longa, para a gente conversar, para a gente ter um pouco de intervenção, para a gente entender melhor um pouco mais, talvez responder algumas dúvidas, e principalmente ouvir o que vocês têm a dizer e o que vocês acharam. Muito obrigada.